Nesta semana em Quando Me Apaixono, Renata, percebendo que a situação tá osca entre ela e Aurora, diz que se sua presença incomoda tanto a moça, não precisa ficar até a festa da colheita. Mas a garota explica que, se ela for embora agora, vai provocar mais problemas entre ela e Augusto. Renata avisa que, no dia seguinte à festa, vai se mandar da fazenda com todas as suas bugigangas, mas quer saber se, por acaso, a intenção de Aurora era realmente ser sua amiga. A garota responde que sim, até perceber o interesse de Augusto, e ainda diz que não acredita que Renata não tenha realmente percebido nada. Irritada, a empresária responde: "Olha só, não sei se você sabe, mas eu sofri um acidente e estava mais preocupada com a minha saúde do que prestar atenção nisso. Além do mais, o Augusto sempre foi gentil comigo, e eu achei que ele fosse assim com todo mundo." Aurora resolve se fazer de vítima e pergunta se Renata não percebeu como o namorado a trata, e a moça, que não tem papas na língua, responde: "Me desculpe, Aurora, mas isso é porque você permite." A garota, enfesada, alega que Augusto não dá passo em falso, pois é um grande sedutor que sabe muito bem como seduzir e conquistar uma mulher. Renata avisa que se é isso que a preocupa, pode ficar tranquila, pois para ela, Augusto nunca será mais que seu amigo. E a mocinha, que está com a corda toda, diz: "Ah, sim, claro, um amigo por quem você sente gratidão por ter salvado a sua vida, com quem se consola por ter problemas com Jerônimo, com quem procura abrigo, atenção, carinho." Renata até tenta se explicar, mas a garota não quer entender, mesmo quando ela diz que, naquele momento, o que menos precisa é de um homem que substitua aquele que, para sua grande desgraça, continua sendo o amor de sua vida. Na Bonita, Lázaro descobre que Catarina não voltou para casa depois do jantar com o marido. O capataz não se conforma e fica ainda mais preocupado quando descobre que a moça também não está na fazenda Cruz do Amor. Na capital, a coisa entre Honório e Constanza não tá legal. Enquanto o empresário recebe uma foto comprometedora dele com Branca, Adriana diz à madrasta que se acha culpada por estar atrapalhando a vida do casal. Honório tenta ligar para Branca para saber o que é aquilo, mas a louca, rindo, decide não atender. Adriana conta a Constanza que gostaria que seu namoro tivesse dado certo com Matias, mas infelizmente ele vai se casar com Roberta. A socialite lembra da conversa que teve com o sobrinho, quando o moço contou que, se ele não assumir o filho que Roberta está esperando, ela vai direto contar a Renata que o bebê é de Jerônimo, e ele não pode permitir que nada estrague a felicidade da moça. Mas seus pensamentos são interrompidos por Adriana, que resolve comentar que, por ser realista, prefere aproveitar as oportunidades que a vida dá, ao invés de ficar chorando sobre o leite derramado. Imediatamente, Constanza se lembra de César. Jerônimo acorda com a maior ressaca e comenta que ver Renata nos braços de Augusto foi mais forte que ele. Carlos quer saber como foi o papo do amigo com Álvaro. E Linhares diz que o médico negou tudo e ainda mandou ele perguntar sobre o assunto para Duran, e por isso foi até a fazenda Cruz do Amor. Jerônimo explica que ele pode tentar comprovar que houve negligência por parte do médico, quando atendeu seu irmão, e lembra que Álvaro, no dia em que ele chegou na cidade, contou que a única coisa que pôde fazer por seu amigo morto foi evitar a humilhação da autópsia e fazer o enterro o mais rápido possível para evitar o falatório na cidade. O homem então diz a Carlos que nunca foi esclarecido porque Álvaro dispensou a autópsia no corpo de seu irmão, já que naquela situação a autópsia é obrigatória e o fato dele ter evitado o procedimento sugere que o doutor está escondendo alguma coisa. Na mansão dos Monterrúbio, Gonçalo comunica à esposa que ele e Matias vão viajar por alguns dias para resolver algumas pendências no norte do país. A mulher resolve perguntar se o marido não vai resolver mais um dos problemas de Regina, mas Gonçalo deixa claro que a viagem é de negócios. Enquanto isso, no interior, Augusto aparece na Bonita, dizendo a Jerônimo que está ali para falar de negócios. Os dois batem boca e coisa e tal, mas o engenheiro entrega um convite para a festa da colheita em sua fazenda, lembrando que no contrato que assinou com Rafael está estipulado que o produtor deve entregar a primeira colheita em sua fazenda. Augusto ainda avisa que, se Jerônimo não cumprir o que está no contrato, vai provocar uma grande decepção ao povo daquela região, por quebrar a tradição. Na cozinha, Manuela diz a Carlos que sabe que ele está de olho em Matilde e pede a ele que declare seu amor à garota. E no hospital, Inês diz a Regina que Gonçalo não consegue esquecê-la e a fisioterapeuta confessa que sente o mesmo.
Porém, a mulher diz que não sabe o que vai fazer, pois Antônio está cada vez mais apaixonado e, por outro lado, o divórcio do empresário teve que ser adiado, pois a esposa dele tem um tumor na cabeça, que foi descoberto logo depois que ele pediu a separação. Inês começa a rir e comenta que é muita coincidência o tal tumor aparecer do nada, justo quando Gonçalo resolveu se divorciar, pois sabe que tem mulheres capazes de qualquer coisa para segurar o marido. No andar de cima, Isidro conta a Antônio sobre suas suspeitas em relação a Josefina, mas avisa que não comentou nada com Regina, pois, primeiro, precisa ter certeza. Antônio pede a Isidro que acompanhe a investigação enquanto ele estiver hospitalizado, mas não comente nada com Gonçalo, pois não quer que ele se aproveite da situação para ficar mais próximo de sua noiva. Nesse meio tempo, Soto se encontra com Josefina e conta que o marido dela acabou de contratar seguranças para Regina, que vai estar protegida 24 horas por dia, 7 dias por semana. E enquanto Jerônimo diz a Carlos que não pretende cumprir a tradição, Augusto encontra Renata nos vinhedos e dá uma rosa à moça. Meio sem jeito, a garota comenta com um amigo que os dois têm uma linda amizade e não gostaria que ele confundisse as coisas por causa do seu jeito extrovertido de ser. Augusto deixa claro que sabe que ele é apenas um amigo, mas resmunga consigo mesmo que a garota vai mudar seu jeito de vê-lo com o devido tempo. No povoado, Catarina diz ao marido que está acreditando nas promessas dele pela última vez. O médico, em seu conjuntinho básico, está saltitante, pois a mulher resolveu voltar para casa. Lázaro aparece de surpresa e quer saber por que a moça voltou com um marido que a maltrata, abusa dela e é alcoólatra. Catarina responde que o médico prometeu mudar e não agredi-la mais. Ela ainda conta que o marido prometeu que os dois iriam adotar uma criança, e o capataz, triste, diz que agora o problema é todo dela, pois vai tratar de esquecê-la para sempre. Jerônimo chega à Árvore do Amor e encontra a Aurora. A mocinha não quer conversa, mas o investidor pede desculpas pelo que aconteceu entre os dois, pois estava bêbado. A garota, por sua vez, conta que mandou Renata embora de sua casa, pois não quer a garota entre ela e Augusto. Na capital, Roberta revira o guarda-roupa da mãe atrás de um suéter que queria usar e acaba encontrando a blusa brega que ela comprou, no dia em que matou Rafael. A mulher, avisando que não está de bom humor, arranca a roupa da mão da filha e diz que não gosta que mexam nas suas coisas. Porém, logo que fica sozinha, Josefina se lembra do real motivo da compra daquela blusa e comenta consigo mesma que tem que fazer o mesmo com Regina. Na empresa, Matias pede a Adriana que cuide de tudo durante sua ausência, mas a moça avisa que vai viajar naquela tarde. O rapaz quer saber para onde ela vai, mas a moça devolve a pergunta, e Matias diz que não pode dizer para onde vai. O moço resolve confessar que sente falta da garota, mas ela diz que por enquanto não dá para ficarem próximos. Mudando de assunto, ela quer saber se o rapaz contou a Renata sobre o filho que vai ter com Roberta, e ele conta que ainda não disse nada. Em Enseada, Jerônimo vai ao consultório de Álvaro e avisa que vai exumar o corpo de Rafael para fazer a autópsia que o médico se recusou, e ainda diz que, se comprovar que seu irmão morreu por negligência, ele vai apodrecer na cadeia, junto com Doran, por ter sido cúmplice do médico. Na Cruz do Amor, Catarina conta a Renata que resolveu dar uma segunda chance ao marido, e a moça quer saber o motivo pelo qual a bordadeira tomou aquela decisão. A bordadeira conta que existem coisas em seu casamento que ela acha que vale a pena recuperar, e por isso quer tentar mais uma vez. Na capital, enquanto Honório exige que Branca peça demissão da empresa imediatamente, Selena aparece no centro e conta que não vai mais voltar a trabalhar na instituição, já que César também não vai mais pôr os pés ali. Branca avisa a Honório que se ele quiser ela fora da empresa, vai ter que expulsá-la, mas se ele fizer isso, todos vão saber o verdadeiro motivo da decisão dele. O empresário avisa que não vai aceitar chantagens, pois são dois adultos que cometeram um erro. Mas a maluca diz que pra ela, ele é tudo de bom e quer ficar com ele pro resto da vida. Honório repete que não quer a Medusa em sua vida, mas não adianta. Ela alega que ele só está dizendo isso porque está casado com a sem sal da Constança e é antiquado, porém pode selar o amor dos dois de outras maneiras. O homem se irrita e, mais uma vez, diz que não tem interesse em estar unido a ela de maneira nenhuma, pois ama sua esposa, e por isso, não há nenhum espaço na sua vida para ela. Branca diz que ela também é mulher dele, e Honório perde as estribeiras. O sujeito deixa claro que, se ela quiser continuar na empresa, vai ser sob suas regras, ou vai tomar as medidas necessárias para que ela vá embora da empresa e da vida dele para sempre. Mas quando o homem sai da sala da doida,
ela cai na gargalhada. Enquanto isso, Josefina dá um pulo na comunidade para contratar uns sujeitos bacanas para dar um pau em Diego e roubar o celular do rapaz. A mulher avisa que o resto do pagamento será dado quando ele entregar o aparelho roubado a ela. No clube, Roberta distribui os convites de casamento, mas Selena aparece, pedindo à amiga que delete as fotos que as duas tiraram de César e Constanza. Toda sorridente, a garota conta que o rapaz não quer mais saber da socialite e agora não existem mais pedras em seu caminho. Selena também avisa que não quer que nada de errado aconteça no casamento dos tios da moça, pois, assim, Constanza não terá motivo para chorar no ombro de César. Porém, Roberta diz à amiga que vai mandar as fotos pro titio quando bem entender, pois tem interesses pessoais em estragar a vida da titia, que influenciou seu futuro marido a fazer tal contrato pré-nupcial. Mas Selena, que não tá afim de papinho mais ou menos, deixa claro que, se Roberta estragar a sua felicidade, também vai estragar a felicidade da amiga, pois se abrir a boca e contar os segredos dela, a moça vai se dar muito mal. A senhorita Monterrubio diz que tem certeza que a garota não faria uma coisa daquelas. E Selena responde: exatamente, somos amigas, por isso exijo que você destrua essas fotos hoje mesmo. Enquanto isso, em Enseada, Álvaro diz a Augusto que está apavorado com a exumação do corpo de Rafael, mas o fazendeiro diz ao médico que ele não tem com o que se preocupar, pois afinal, conseguiu tirar a bala, porém, não pôde salvar o rapaz. Na Bonita, Jerônimo diz que conseguiu a exumação do corpo e a autópsia do corpo do irmão, e isso vai ajudar a fazer com que todos os que estiveram envolvidos no assunto paguem pelo que fizeram. Naquela noite, Adriana chega à fazenda de Augusto, e Renata fica toda animada com a presença da amiga. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Álvaro faz uma surpresa a Catarina e enche a casa de arranjos de flores, além de dar a ela um anel de presente. A mulher agradece e diz que só quer que ele realmente pare de beber, para que possam ser felizes no casamento e adotarem o filho o quanto antes. Na cruz do amor, entre uma e outra taça de vinho, Renata e Adriana colocam o papo em dia. A recém-chegada comenta que deu para perceber que Augusto é louco pela amiga, e Renata manda a Adriana nem tocar nesse assunto. Renata finalmente tira o colar cervical e muda de assunto perguntando por Matias. A Adriana conta que os dois terminaram porque o rapaz não a ama e, ainda por cima, vai se casar com uma pessoa. A garota se arrepende do que ia contar. Porém, Renata insiste e Adriana acaba contando que Matias vai se casar com Roberta, pois é o pai do filho que a moça está esperando. Em seu quarto, Roberta se lembra do dia em que Rafael pediu sua mão em casamento. Com o anel na mão, ela chora, querendo saber por que o rapaz a enganou. Na cozinha da Bonita, o papo é sobre a volta de Catarina para o marido. Lázaro jura que nunca mais vai se meter na vida da moça e diz que vai tentar tirar a bordadeira de seu coração. Na cruz do amor, Renata descobre que Matias foi se consolar com Roberta quando os dois terminaram. A moça resolve comentar que a irmã teve coragem de comentar que ela roubou Jerônimo, enquanto já estava andando com o irmão postiço. Adriana quer mudar de assunto, porém Renata resolve confessar que está decepcionada com Matias, que foi se envolver justamente com a irmã dela, que a odeia. Porém, a filha de Honório tem outra opinião e acha que foi Roberta quem envolveu Matias para se vingar dela, por ter se envolvido com Jerônimo. Na Bonita, os funcionários conseguem convencer Jerônimo a participar da festa da uva. O homem pede que os empregados participem da tradição e homenageiem seu irmão Rafael. Na capital, os bandidos contratados por Josefina atacam Diego e roubam a carteira, as chaves do carro e o celular do rapaz. No dia seguinte, Jerônimo se reúne com os funcionários e, chorando, homenageia seu irmão e fala sobre a qualidade das videiras que Rafael desenvolveu na região. E como manda a tradição, Jerônimo corta o primeiro cacho de uvas da sua plantação. Como manda a tradição, todo mundo está vestido de branco na fazenda de Augusto. Ele diz que tem uma surpresa para a moça e dá a ela os brincos que mandou fazer. O fazendeiro diz que a joia é um presente para sua convidada de honra. Mas Aurora se mete e diz que o cara não pode dar aqueles brincos para sua hóspede, porque são dela. O engenheiro fica bravo e lembra que avisou que a joia era para a madrinha daquela colheita. E essa madrinha é a Renata. Mas a moça diz que não pode aceitar aquele presente. Augusto implora para que a moça use os brincos, pois desenhou especialmente para ela. E Aurora acaba se conformando, dizendo que o namorado já disse que os brincos não são dela. E enquanto Matilde e Carlos tentam convencer Jerônimo a ir à festa na cidade, Augusto manda Renata dar início à sua colheita, cortando o primeiro cacho de uva de seus vinhedos.
Adriana consegue resgatar a amiga, que comenta que a situação está ficando chata com o assédio de Augusto. Porém, as duas decidem se divertir e deixar os problemas de lado, apostando quem corta mais cachos. Na empresa, Honório comenta com Daniel que a galera resolveu viajar ao mesmo tempo e a presidência da empresa está vazia. O rapaz aproveita para dizer que Branca também não foi trabalhar e avisou que tinha algo importante para fazer. Honório, então, resolve pedir ao rapaz que peça ao Marcos, dos Recursos Humanos, para ir até seu escritório, pois precisa falar com ele. Nesse meio tempo, Branca vai até a casa de Constanza e pega a mulher saindo para seu trabalho voluntário no centro de Regina. Medusa lança a isca para atrair a socialite para seu lado, falando sobre seu trabalho voluntário, dizendo que está admirada com o que ela faz e que também quer ajudar. Em Enseada, o povo se junta no centro do povoado. Renata, que está em cima de uma das charretes, vê Jerônimo, que consegue se aproximar. No meio da multidão, Renata enxerga o pai e Matias. Ela pergunta ao marido se ele viu quem chegou. Jerônimo responde que sim e por isso foi correndo avisá-la. Augusto não gosta do que está vendo, mas Jerônimo estende a mão para a esposa, que acaba topando a farsa. Augusto apeia de seu cavalo e vai atrás, enquanto o desfile segue. Renata corre para encontrar o pai e o abraça com carinho, porém acaba descobrindo que Gonçalo está ali a convite de Augusto. Renata olha fixo para o marido e diz que o pai e o irmão podem ficar hospedados na Bonita com o casal, mas Gonçalo avisa que já estão em um hotel da cidade, pois não querem incomodar. Porém, Renata continua com sua farsa e diz que o casal vai ficar feliz em hospedar os rapazes e Adriana em sua casa, na fazenda do marido. Na capital, Josefina entrega o celular de Diego a Roberta, dizendo que a garota é muito burra, pois não sabe como deixou aquele infeliz gravar a conversa dela, e com a tecnologia atual, é preciso ter cuidado. Josefina manda Roberta destruir o celular e avisar Diego que não existe lugar para ele na empresa Monterrubio. Feliz da vida, a garota diz que, quando crescer, quer ser como ela. Em Enseada, Gonçalo conta à filha que não avisou nem Josefina, nem Roberta que iriam visitá-la, pois tem um assunto que os dois precisam conversar pessoalmente com a moça. De cara com a situação, Renata pergunta se, por acaso, é sobre o casamento de Matias e Roberta. Jerônimo não entende nada e Adriana se acusa, dizendo que colocou a amiga ao par da situação assim que chegou no povoado. Renata diz que sabe também que Matias e Roberta vão ter um bebê, e o rapaz conta que vai assumir suas responsabilidades. Jerônimo convida a esposa para pegar uma bebida, e ela aproveita para agradecer o acolhimento de seu pai e Matias na Bonita, e ainda manter a farsa para que a família acredite que tá tudo bem. O homem diz que é o mínimo que pode fazer depois de tudo que aconteceu, mas quer saber os motivos da moça, para manter a mentira. Renata explica que ficou surpresa com a presença de seu pai, mas o estraga-prazer resolve perguntar se a moça ficou mesmo surpresa com a chegada do pai ou com a notícia do casamento de Matias. Renata pergunta se o marido realmente concorda com o que estão fazendo, pois caso contrário, ela pode contar tudo a seu pai imediatamente e trazer a verdade à tona. Jerônimo resolve oferecer uma trégua para a moça, mas ela está mais interessada em saber o que vai acontecer depois, mas o investidor não sabe o que responder. No hospital, Andrezinho vai ver Antônio para contar sobre seu transplante de medula, mas comenta sobre os seguranças que estão no corredor. O toureiro quer saber quem são os homens sobre os quais o menino está falando e Regina conta que estão ali para protegê-la por causa do que está acontecendo. Inês, vendo que a coisa vai ficar feia, resolve levar o filho para fora e a mulher conta que os seguranças foram colocados por Gonçalo. Por falar em Gonçalo, ele está dando uma voltinha com Augusto pela festa da cidade, enquanto escuta o que o homem tem a dizer sobre Jerônimo. O fazendeiro começa elogiando o investidor, dizendo que ele é um homem muito decidido nos negócios, mas como marido, Renata poderia ter escolhido alguém melhor e suspeita que o empresário tenha a mesma opinião. Do outro lado da festança, o clima fica tenso quando Álvaro e Catarina aparecem e descobrem que é aniversário de casamento de Alzira e Ezequiel. O casal inventa uma desculpa e vai embora, mas Catarina percebe que seus amigos não gostaram da sua decisão de voltar com o marido. Renata diz a Jerônimo que aceita a trégua e vai fazer o papel de esposa feliz até seu pai e Matias irem embora. Nesse meio tempo, Álvaro agarra Alzira com violência e diz que quer dar um beijo na moça. A moça empurra o sujeito, que acaba caindo sentado num banquinho, e avisa: "Nunca mais coloque as mãos em mim ou vou contar pro seu Jerônimo que você operou meu patrão Rafael quando estava bêbado." O médico pega a garota pelo pescoço e diz: "Olha aqui, eu quero que fique claro que quem tem o controle dessa relação sou eu. Então,
é melhor você não abrir a boca, ou você vai pagar com o que mais ama, ou seja, com o seu filho. O Paulinho é um menino tão bonito que seria uma pena ele acabar dentro de um caixão. Nesse meio tempo, Renata vai falar com Augusto e ele quer saber se a moça já se arrependeu de voltar para a Bonita e continuar mentindo para o pai. Mas Renata tem outra ideia na cabeça e quer saber se o convite que ele fez a Gonçalo não teve dupla intenção. O fazendeiro se faz de bobo e a moça acusa o amigo de ter convidado seu pai de propósito para que ele visse que sua relação com Jerônimo não estava bem. O homem se defende, dizendo que, quando convidou o empresário, assim como todos os seus clientes, ela ainda morava na Bonita e, apesar de saber que as coisas entre ela e o marido não estavam indo bem, jamais a exporia daquela maneira. Augusto ainda jura que não sabia que Gonçalo iria aparecer na festa, pois ele não chegou a confirmar sua presença. Confusa, Renata pede desculpas e pede que o fazendeiro mande as coisas dela e de Adriana para a Fazenda Bonita o quanto antes, para que já esteja tudo lá, quando seu pai chegar. Imediatamente, Augusto ordena que, quando as mulheres terminarem de pisar nas uvas, ele deve pegar as coisas de Adriana e algumas coisas de Renata e levar para Bonita, antes que a moça volte para a casa do marido. Aurora aparece e dá aquela pisoteada no ego de Augusto, perguntando se ele achou legal a convidada de honra ir para Bonita. Ele explica que Renata só vai ficar na fazenda do marido, enquanto o pai estiver na cidade. Mas Aurora resolve comentar que, na verdade, tudo pode ter sido um pretexto para ela voltar para Jerônimo, e por isso, vale lembrar que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Aurora, de saco cheio dos devaneios do namorado, deixa bem claro que na próxima festa da colheita, ela será a rainha, pois ela é a mulher dele. Adriana encontra Carlos no meio da festa e comenta que ela e Renata vão voltar para a Bonita, mas precisa da ajuda dele para que Gonçalo e Matias não descubram o que está acontecendo. O agrônomo enxerga Matilda sentada na sombra de uma árvore com a cara emburrada. O rapaz vai tentar pôr juízo na cabeça da garota, dizendo que ela precisa entender que Jerônimo ama sua esposa. Matias vai falar com Renata e ela diz que está decepcionada com o casamento do rapaz, com sua irmã. Ela tenta descobrir o motivo, mas ele apenas conta que o casal cometeu um erro e estão tentando reparar. Direta e reta, a moça diz que, a partir daquele momento, as dívidas delas pelo sofrimento que fez o rapaz passar por ter se apaixonado por Jerônimo estão saldadas e agora está livre da culpa que sentia. Matias pergunta se Renata é mesmo feliz com Jerônimo, e a moça diz que é muito feliz. Catarina tenta conversar com Lázaro, mas o rapaz vai embora, ignorando a moça. Porém, Manuela diz que o afilhado alimentou esperanças, pois sabe que ela também é apaixonada pelo rapaz, e só espera que não se arrependa por ter voltado para o marido. E chega a hora das mulheres amassarem as uvas com os pés. Padre Severino dá a bênção e chama as mulheres para honrar a tradição. Regina liga para Gonçalo e descobre que ele foi visitar Renata na fazenda de Jerônimo. Conhecendo o lugar, a fisioterapeuta comenta que o povoado é belíssimo e gostaria de ir a uma das tradicionais festas da cidade. O empresário quer que a mulher largue tudo e vá para a festa, mas ela diz que não pode deixar Antônio sozinho. Ela ainda agradece a iniciativa dele por cuidar dela, mas seu noivo ficou aborrecido e não quer que ela aceite nada que venha do empresário. Gonçalo diz que entende a reação do rival, mas, se estivesse no lugar dele, ao invés de agir possessivamente, a deixaria livre para escolher com quem quer ficar. A festa continua, e Padre Severino diz que a tradição manda que o mais novo vinicultor abra a pista de dança com sua esposa e Jerônimo é chamado a participar. Ele sobe no barril onde está Renata e começa a brincadeira. Só que Aurora, que está observando tudo, não consegue esquecer o beijo que deu no vizinho. No fim das contas, o casal acaba se divertindo amassando uva com os pés, enquanto todo mundo acredita que os dois são realmente um par romântico. Renata resolve deixar Jerônimo chupando o dedo, e quando o moço acha que tá arrasando, ela simplesmente desce do barril, amparada por Augusto. Carlos trata de ajudar Adriana a descer também, enquanto o Brocoió esconde a cara de vergonha. O clima pesa ainda mais com a troca de olhares entre os envolvidos no babado. Gonçalo curte a festa e não percebe nada, mas Matias se dá conta de que alguma coisa está acontecendo. Adriana consegue alcançar Renata e pergunta se a amiga tem certeza que o marido não a ama, pois o que acabou de ver foi uma cena de muito amor e de muita paixão. Mas a moça, confusa, diz que não sabe como aquilo pôde acontecer
pois Jerônimo já a magoou muito e não está disposta a deixá-lo rejeitá-la mais uma vez. Adriana insiste em dizer que os dois se amam e Renata fica ainda mais confusa. Na empresa, Honório pede a Marcos que a reunião dele seja confidencial e repassa toda a ficha de Branca, percebendo que os pais da mulher estão vivos, apesar de ela dizer que o pai havia falecido. O empresário manda o rapaz confirmar todos os dados que aparecem no currículo da executiva, mas pede discrição e avisa que não quer que ninguém saiba do assunto. Diego encontra Roberta no clube e quer saber se ela vai pagar a dívida ou não. Rindo, a garota diz que ele nunca vai conseguir um lugar na empresa da família para ele e ainda chama o rapaz de otário. Diego fica bravo e avisa que vai procurar Gonçalo, mas Roberta tira do bolso o celular roubado do rapaz e pergunta o que ele vai fazer se já não tem mais aquele aparelho. O rapaz, esperto, se dá conta que foi ela quem mandou lhe assaltar e a infeliz, repetindo as palavras da mãe, avisa ao rapaz que não existe inimigo pequeno e ele acabou sem nada por ser tão ambicioso. A garota joga o celular roubado dentro da piscina, mas Diego avisa que aquilo não vai ficar assim. Para completar, a moça empurra o moço dentro d'água, dizendo que não podia deixar passar a oportunidade. No hospital, Antônio diz a Cantu que quer que todas as informações sobre a investigação sejam passadas primeiro para ele. O delegado conta que recebeu uma ligação de Gonçalo, agendando uma reunião na empresa dele na próxima semana, mas não sabe do que se trata. Cheio de ciúmes, Antônio diz que o empresário vai aproveitar todas as situações que puder para se aproximar de Regina. O toureiro avisa que não quer que dê a ele nenhum dado, pois quer ser o único a dar informações a Regina sobre a investigação, pois quer que a noiva fique tão agradecida a ele que não tenha coragem de sair nunca de seu lado. Honório faz uma surpresa à esposa e diz que quis almoçar com ela e está pensando em ir ao cinema naquela tarde. Constanza topa e ele liga para a empresa para avisar que não retorna ao trabalho, e a socialite aproveita para pedir ao marido para chamar Branca, pois precisa avisar que ela pode começar seu trabalho voluntário no dia seguinte. Honório estranha a notícia e Constanza conta que a executiva esteve na casa pela manhã, se oferecendo para trabalhar no centro de Regina. O homem surta e avisa a esposa que não quer que ela fique próxima de Branca ou de qualquer outro funcionário da empresa. Já é de noite quando os fazendeiros da região se reúnem para falar sobre suas produções, uvas, vinhedos, etc. Jerônimo explica que pretende investir na fabricação de vinho e Carlos diz que a bebida se chamará São Rafael. Josefina, disfarçada, consegue entrar no hospital e escuta a conversa de Antônio e Regina, bem quando o toureiro pergunta à noiva se Gonçalo já sabe que não precisa mais se preocupar com a segurança dela. A mulher avisa que não gostou da atitude do rapaz, mas prefere conversar sobre isso depois, pois, em primeiro lugar, devem cuidar da saúde dele, que ainda está convalescente. Honório decide voltar à empresa depois de saber da visitinha de Branca e, entrando na sala da mulher, diz que não vai permitir que ela se meta com sua família. A infeliz explica que quer ficar mais próxima de Constanza, para conhecê-lo melhor e poder dar a ele tudo que a esposinha perfeita não consegue dar. Mais uma vez, Honório diz que não quer nada dela e está muito satisfeito com sua esposa. Branca joga na cara dele o que aconteceu no porto e Honório, furioso, afirma que adulteraram a sua bebida e ela não significa absolutamente nada para ele. A mulher resolve perguntar o que ele acha que Constanza faria se soubesse que os dois são amantes e, pegando o empresário pelas lapelas, diz que o dinheiro dele não interessa, pois o que ela quer mesmo é o tiozão. Furioso, Honório manda Medusa para os quintos dos infernos e diz que ela nunca, jamais, vai ficar com ele. Daniel aparece e pergunta por que o chefe saiu tão chateado. Branca aproveita para fazer fofoca e conta ao rapaz que o empresário quer que ela esqueça o que aconteceu entre eles dois, pois o sujeito a seduziu, a conquistou e agora ele quer que ela finja que não aconteceu nada. Em enseada, Jerônimo diz a Matias que ficou surpreso em saber que ele vai se casar com Roberta. O moço comenta que os papéis se inverteram, mas o investidor alega que jamais se casaria com a noiva de seu amigo, pois só saíram algumas vezes juntos. Matias diz que algumas vezes são suficientes para haver um compromisso e assumir as consequências do que aconteceu. Jerônimo manda Matias deixar de rodeios e dizer de uma vez o que ele está insinuando, mas o moço conta que só não vai dizer nada em respeito a Renata. Josefina, disfarçada, entra no quarto de Antônio e pega Regina dormindo. A louca saca uma seringa do bolso, mas Regina acorda e ela disfarça, dizendo que está ali para rezar um pouco pelo paciente. Carla aparece e a mulher se agacha junto à cama,
para evitar ser identificada. Regina sai com a mãe, que vai pegar o Uber, e o plano de Josefina vai por água abaixo. Mesmo assim, ela resolve colocar o veneno que estava na seringa, no copo de café que a mãe de Regina acabou de deixar para ela no quarto de Antônio, que está dormindo. No quarto, Jerônimo quer que Renata tome banho, mas ela diz que vai dormir assim mesmo. A moça se dá conta que o marido também está bêbado, e pede a ele para fazer um favor como amigo, pois precisa que ele a ajude a tirar seu vestido, que é muito difícil. E quando ele acha que a coisa vai rolar, Renata vai para o banheiro tomar um banho, mas acaba caindo no chão. Os dois começam a rir, e Renata resolve pedir um favor ao marido, em nome do amor que já existiu entre os dois, e pergunta se ele tá a fim de amassar a uvinha dela também. O cara não resiste, é óbvio. Nesse meio tempo, na capital, Regina volta para o quarto do noivo e resolve tomar o café que a mãe deixou. Ela até sente um gosto estranho, mas continua tomando a bebida. De repente, Regina começa a se sentir mal e desmaia, sem que Antônio perceba. No chão do quarto, a mulher agoniza, e em enseada, Adriana tenta entender o que está acontecendo entre Renata e Jerônimo. Carlos explica que existe uma relação de amor e ódio entre os dois que pode durar a vida toda. Se Renata não confessar a relação que teve no passado com uma pessoa... O cara não completa a frase, mas é tarde demais. Curiosa, Adriana quer saber de quem o agrônomo está falando e ele fica bravo. O moço resolve dizer: "Ai, Adriana, pelo amor de Deus, não me diga que não sabe porque não vou acreditar. Até onde eu sei, você é a melhor amiga da Renata, e contam tudo uma para a outra." A moça diz que é verdade, mas comenta que realmente não sabe do que ele está falando. Carlos fecha a porta da cozinha e diz a Adriana que se Renata realmente quiser conquistar o perdão de Jerônimo, ela precisa ser sincera com ele. A Adriana não entende nada, e o agrônomo diz que a moça precisa ser perdoada pelo marido, pelo que ela fez no passado, pois Jerônimo já sabe de toda a verdade. A moça fica cada vez mais boiando no papo, até que Carlos, em meias palavras, diz que se Renata quiser salvar seu casamento, precisa pedir perdão pelo que fez no passado, ou não vai conseguir ficar com o marido. Cada vez mais encucada, Adriana, que não entendeu nada, se pergunta sobre o que Carlos estava falando. Nesse meio tempo, na capital, Carla volta ao quarto de Antônio, dizendo à filha que esqueceu as chaves, sem se dar conta que a mulher está desmaiada no chão, ao lado da cama do noivo. Ela começa a procurar por Regina e acha a moça inconsciente. A mulher começa a gritar e acorda Antônio, que grita mais ainda para que alguém apareça no quarto. Do outro lado da cidade, Inês e Isidro estão com tudo pronto para a cirurgia de Andrezinho quando o telefone toca. É Carla, contando o que aconteceu com Regina. Assustada, a mulher diz que já está indo para o hospital e avisa ao marido que o que aconteceu com sua amiga foi grave. No interior, Aurora vai dar um confere no quarto que Renata estava e descobre que ainda tem roupas da moça guardadas na cômoda. Ela surta e começa a gritar por Augusto, pois quer uma explicação. O fazendeiro avisa que a amiga só vai ficar na Bonita até o pai voltar para a capital, e depois se muda de volta para a Cruz do Amor. Aurora diz que deu para ela, e está indo embora no dia seguinte, pois não vai tolerar mais uma humilhação, e enfrentando o namorado, manda ele escolher entre ela e Renata. Matias, por sua vez, não consegue dormir, lembrando de Renata e Jerônimo na festa da colheita. No quarto ao lado, quem também perdeu o sono é a Adriana, que fica imaginando Matias casado com Roberta e com o filho no colo. Gonçalo, por sua vez, não consegue esquecer do dia em que conheceu Regina e depois quando pegou a mulher no colo. Ele ainda se recorda de outros momentos com a mulher e quando declarou seu amor por ela. Durante a noite, o empresário acaba tendo pesadelos e chamando pelo nome de sua amada. Ele acorda assustado e Matias pergunta se o pai está bem, pois ele teve um pesadelo. Gonçalo conta que sonhou que Regina estava indo para um lugar escuro, onde ele não poderia vê-la nunca mais. Nesse meio tempo, Inês chega ao hospital e quer saber de Regina, mas Antônio e Carla dizem que ainda não têm notícias. O médico chega logo em seguida, contando que o que aconteceu com a fisioterapeuta foi muito grave e se ela não tivesse sido encontrada logo depois de ingerir o veneno, ela não estaria mais neste mundo. O doutor diz que vai testar todas as substâncias e que Regina está sendo levada para o quarto, mas as próximas horas são decisivas. Renata acorda nos braços do marido, sem entender muito bem o que aconteceu. Jerônimo acorda e procura pela esposa, mas só encontra o vestido dela no banheiro, e rindo, ele diz que finalmente aconteceu o que a moça queria. Renata, que já está fofocando com Adriana, diz que voltou a sentir o Jerônimo de sempre, mas a moça pede que ela não alimente tantas expectativas e conta.
Ontem eu estava conversando com Carlos, e ele me disse que essa relação de amor e ódio do Jerônimo só vai acabar quando você confessar seu pecado e seu segredo. Renata não entende nada e quer saber do que a amiga está falando, mas Adriana diz que também não entendeu e quando perguntou a Carlos ele disse que o Jerônimo já sabe de tudo e só está esperando você confessar e assumir seus erros em uma relação que ela teve no passado e que é a causa de todos aqueles males, e só assim Jerônimo vai poder perdoá-la. A moça, que está pelada e enrolada em um edredom, morde o cobertor de raiva, dizendo que, se alguém ali tem que ser perdoado, é Jerônimo que judiou dela desde o dia em que chegaram à fazenda. Esperta, Adriana aconselha a amiga a descobrir que história é aquela de passado, sobre os quais os meninos estão falando, se quiser salvar seu casamento. Marco vai à casa de Honório, em pleno sabadão, e entrega as informações que ele pediu sobre Branca. Honório descobre que a mulher entregou um currículo falso na empresa e Marcos diz que gostaria de investigar mais a executiva, mas, para isso, precisa da autorização do empresário. Na Bonita, é hora do café da manhã. Gonçalo diz que exagerou na comida e teve pesadelos a noite toda. Jerônimo, sendo simpático com o sogrão, pega no pé dele e pergunta se foi só na comida que ele exagerou. Todo mundo começa a rir e Renata se defende, dizendo que não pagou mico. Apenas ficou relaxada por causa do vinho e isso proporciona que as pessoas descubram coisas que estavam escondidas, como os verdadeiros sentimentos. Carlos avisa a galera que a bebedeira tá só começando, pois agora vão percorrer a rota do vinho e entender o processo de transformação da fruta na bebida. Conversa vai, conversa vem, Lázaro aparece para avisar ao patrão que a encomenda dele já chegou e é muito bonita. O capataz sai sem explicar nada, e Renata com ciúmes quer saber quem é bonita. A galera curiosa vai atrás de Lázaro, e quando a moça sai, dá de cara com sua égua chamada Cigana. Renata agradece ao marido por ter levado sua égua para a fazenda, e Gonçalo conta que o genro pediu a ele que desse um jeito de enviar a égua, porque queria que a moça tivesse ali, os seus dois amores. Imediatamente a moça se lembra que essas foram suas próprias palavras, que um dia ela disse ao marido. Geraldo deixa a bola quicando e afirma que a intenção do genro é que a esposa fique ao seu lado para sempre. Renata aproveita o gancho e pede que o marido confirme se é mesmo aquela a sua intenção, mas ele apenas sorri. Constanza vai trabalhar na fundação no sábado e encontra César. Sem jeito, o rapaz se despede, mas a socialite resolve dizer que sente muito a forma como a amizade dos dois acabou, pois fazia muito bem a ela e sente falta. Mas o rapaz não tá afim de papo, e dizendo que gostaria que ela se apaixonasse por ele, mas como não deu, ele tá saindo fora. Na mansão, Roberta quer saber onde a mãe estava no dia anterior, e ela se lembra de quando preparou a seringa com veneno, para dar a Regina. Mas diz que esteve com as amigas, e queriam saber sobre o casamento da filha. Roberta conta que Selena quer que as fotos de Constanza e César sejam destruídas, pois a titia e o Rapazola se desentenderam e agora ela tem uma chance com o moço. Josefina se preocupa e quer saber o que a moça sabe sobre Roberta que, totalmente sem noção, continua folheando a revista que estava lendo e diz, quase tudo. E a Megera se levanta para dar mais uma lição da série, como fazer o mal para os outros sem ser pega, e diz, filha, na vida há uma regra básica, não se deve confiar em ninguém, ouviu? Pedir ajuda aos outros só te deixa fraca, vulnerável. Então, por enquanto, faça a Selena acreditar que você deletou as tais fotos. Depois a gente vê o que faz. Enquanto isso, no hospital, Carla e Inês vão ver Regina, que está lutando por sua vida, depois de ter sido envenenada. Regina consegue abrir os olhos e, mesmo com muita dificuldade para falar, lembra do que aconteceu e de que viu o rosto da mulher que a envenenou, dizendo que era a tal da Josefina. Inês se apavora com a revelação da amiga, mas Regina volta a perder os sentidos. Carla revela ao médico que Regina chegou a dizer quem a envenenou e o doutor sai imediatamente para avisar a polícia. Na fazenda, Gonçalo se diverte com a filha, a égua e o genro, não necessariamente nessa ordem. Jerônimo e Renata, que resolveram aparecer de par de jarros naquela manhã, fingem que está tudo ótimo em seu casamento, principalmente depois do que rolou entre eles, na noite anterior. Mas o empresário não é bobo. E no meio da conversa, pergunta à moça o que ela quis dizer quando perguntou ao marido se ele queria tê-la ao seu lado. Apesar de tudo, Linhares fecha a rosca, apavorado, sem saber o que a esposa vai dizer. Porém, Renata é inteligente e diz que se referiu a todos os problemas que tiveram que superar para se casarem e ficarem juntos. Para sair da saia justa,
Ela diz que vai dar uma volta com sua égua pela propriedade, e Jerônimo lembra que o casal tem compromisso mais tarde, pois precisa entregar a colheita das uvas da fazenda, na Cruz do Amor. Gonçalo aproveita que ficou sozinho com o genro e comenta sobre Regina e o acidente de Antônio. O rapaz avisa que vai ligar imediatamente para sua amiga para saber como andam as coisas. Na fazenda ao lado, Aurora aparece de malas prontas e avisa a Augusto que está indo embora e quer saber a decisão dele sobre o assunto. Enquanto Renata se exibe na cigana, Matias resmunga consigo mesmo que, se a moça soubesse que o filho de sua irmã é de Jerônimo, o odiaria, como ele odeia o ex-amigo. No vizinho, a miniatura está uma fera e avisa a Augusto que, se for embora, não volta nunca mais nem pra fazenda, nem pra vida dele. O engenheiro manda a moça não exagerar, pois os dois estão bem como estão, mas Aurora diz que pra ela, nada está bem e não aceita mais ser tratada daquela maneira. Sem dizer nada, o fazendeiro saca uma pulseira caríssima de dentro da pasta e diz à moça que a joia pertenceu à sua família, mas queria dar a ela, pois não quer que a moça vá embora. Na bonita, Matilde, revoltada com a felicidade da patroa e com a possibilidade do casal voltar a ficar junto, conta a Lázaro que Renata é a bonita, noiva de Rafael. Na capital, Carla e Inês contam a Antônio que Regina acusou a tal Josefina do seu envenenamento e esclarecem que essa é a mesma mulher que matou Roberto e é suspeita de ter sumido com Regininha. O toureiro se arrepende de ter dispensado os seguranças contratados por Gonçalo para proteger sua noiva, e Carla tenta colocar panos quentes. O homem manda Inês ligar para Cantu, pois quer pedir que ele mande uma equipe para proteger a mulher. Mas o médico chega contando que Regina foi envenenada com uma grande quantidade de anticongelante. O médico explica que, além dessa substância, também foi encontrado café, e Carla se recorda de ter levado um lanche para a filha, quando uma mulher estranha estava no quarto de Antônio, dizendo que estava ali para rezar pelos pacientes. Ela conta o que viu a Inês e a Antônio, afirmando que a tal estranha deveria ser Josefina. Encafifada por não ter nenhuma notícia a respeito de Regina nos jornais, Josefina usa o mesmo disfarce para entrar no hospital novamente e verificar como andam as coisas por lá. A assassina aproveita uma bobeira da enfermeira e descobre que Antônio ainda está internado. Enquanto isso, no interior, Alzira conta ao padre que Álvaro foi atrás dela na festa, no dia anterior, e estava tão bravo que ameaçou machucar seu filho. A moça deixa claro que se o médico der uma de esperto, vai acusá-lo de um crime, pois o doutor estava bêbado quando operou Rafael. Mas o médico está mais preocupado em agradar a mulher e acompanha Catarina a uma agência de adoção. Na Bonita, Gonçalo está impressionado com o processo de fabricação de vinho, mas a maior surpresa está na formação de Carlos, que surpreende a todos, quando descobrem que o moço é um enólogo com mestrado na Espanha. Gonçalo aproveita que Renata saiu para tomar um banho e diz a ela que precisa conversar sobre Roberta e Matias. E Carlos, ao ficar sozinho com Jerônimo, avisa ao amigo que pediu a Adriana para convencer Renata a confessar e acabar de uma vez com o inferno que os dois estão vivendo. Na capital, Cantu chega ao hospital e avisa a Antônio que vai colocar o local sob vigilância, mas vai manter seguranças principalmente no quarto dele e de Regina. O toureiro questiona o delegado sobre o sistema de câmeras de segurança do local, para tentar descobrir a tal mulher que Carla e Regina viram em seu quarto, e avisa que quer encontrar a tal Josefina de qualquer maneira. O delegado avisa que vai se encarregar de tudo, mas apesar de ainda não poder dar certeza de nada, o que é certo é que a tal Josefina tem acompanhado a vida de Regina e deve estar diretamente ligado ao atentado sofrido pela mulher. O telefone de Inês toca e é Jerônimo. A mulher sai do quarto para atender, enquanto Josefina, disfarçada e escondida, escuta a conversa. Primeiro, Inês fala sobre o estado de saúde de Antônio e de seu acidente, mas confessa que Regina também está mal e por isso atendeu o celular da amiga, pois na noite anterior tentaram envenená-la. Passo a passo, Josefina se aproxima de Inês para ouvir melhor sobre o que a mulher está falando e descobre que já sabem que a pessoa que envenenou a fisioterapeuta foi Josefina, ex-amante de Roberto, e que destruiu a vida de Regina. Inês ainda conta que sua amiga recobrou os sentidos por apenas alguns minutos e conseguiu dizer para ela que foi responsável pela tentativa de homicídio. A mulher descobre ainda que Regina não morreu e a polícia está mantendo vigilância do local em tempo integral. Segundos depois, Jerônimo aparece na sala e pede a Gonçalo que o acompanhe até o seu escritório. No banheiro, Renata confessa a Adriana que são atitudes como o que Jerônimo fez ao levar sua égua para a fazenda que a fazem amar o marido cada vez mais, porém não sabe o que fazer. Ela explica que está preocupada com o tal segredo que precisa confessar para ser perdoada, e pede a Adriana que a ajude a descobrir mais pistas sobre a história.
Matilde vai levar um suco para Matias, que puxa papo com a garota para saber como é a vida de Jerônimo e Renata na fazenda. Como a garota não consegue ficar de boca fechada, acaba contando que os patrões brigam muito e nem dividem o mesmo quarto. A fofoqueirinha ainda diz que os dois dividiram o mesmo quarto pela primeira vez, na noite anterior, só para fingir para a família que está tudo bem, mas ela jura que os dois não são felizes. E a garota resolve contar ainda que Renata tinha saído de casa e estava hospedada na fazenda de Augusto e revela: ontem, o Ezequiel trouxe as coisas dela para que todos vocês pensassem que eles estão juntos, mas desde que ela sofreu o acidente, que tá morando na Cruz do Amor. Matias quer saber de que acidente a moça está falando e a garota conta que a patroa capotou a caminhonete, ficou desaparecida, mas Augusto a encontrou e a salvou da morte. Matilde aproveita para aconselhar Matias a levar a moça embora, para evitar que a situação fique ainda mais complicada. Em seu escritório, Jerônimo conta ao sogro o que aconteceu com Regina. Gonçalo comenta que a mulher é um poço de sofrimento e Jerônimo o consola dizendo que, pelo menos, dessa vez, descobriram quem foi responsável pelo envenenamento. O empresário questiona em voz alta quem seria essa tal de Josefina e por que tem perseguido Regina por todos aqueles anos, mas Jerônimo diz que não faz a menor ideia e também não sabe o que Regina tem que possa interessar a essa mulher, que a leve ao ponto de querer eliminar a vida da fisioterapeuta. Pensando alto, Gonçalo diz: a Regina não tem mais o marido e também não tem mais a filha, e se dinheiro fosse o motivo, essa mulher já teria pedido. Eu sinto muito que o Antônio se incomode que eu cuide de Regina, Jerônimo, mas eu vou continuar cuidando. Ele está no hospital e não pode tomar conta dela como eu. Jerônimo agradece, mas pede ao sogro que seja muito discreto, pois sua amiga não precisa de mais problemas. O rapaz sugere convidar Regina para passar uns dias na fazenda, depois que ela melhorar, e Gonçalo, agradecido, diz que o moço pode contar com todo o seu apoio, para Regina e para Renata. Carlos vê Matilde fofocando com Matias e manda a garota para a cozinha. Mas como o moço sai buzina da cara, o agrônomo pergunta sobre o que os dois estavam conversando. A garota mente e dá uma desculpa, só que Carlos não acredita e avisa que se ela não estiver dizendo a verdade, vai se encrencar feio com Jerônimo, que jamais toleraria uma indiscrição. Álvaro e Catarina chegam à fazenda de Augusto para a festa. O médico manda a esposa ir ajudar na casa enquanto conversa com seu sócio e quer saber que horas Jerônimo chega com os parentes. Augusto responde que o inimigo já deve estar chegando e comenta que Gonçalo Monterrúbio ficou muito interessado em conhecer sua fazenda e sua produção. O médico se lembra de ter ouvido o sobrenome Monterrúbio em algum lugar, mas não consegue lembrar quem mencionou. Puxando pela memória, Neves se recorda que foi Rafael quem falou naquela família, pois trabalhou em uma das suas empresas. Augusto diz acreditar que nem Renata nem Jerônimo sabem disso, mas vai perguntar durante a festa. O médico resolve dar uma de engraçadinho e comenta que o amigo queria comprar a bonita para dar de presente para sua futura esposa, que é Renata Monterrúbio, ou seria o homônimo da esposa de Jerônimo. O engenheiro começa a rir e diz que é a mesma pessoa, jurando que algum dia Renata será a sua mulher e será dona não só da bonita, mas também de todas as suas terras. Gonçalo conversa com Constanza ao telefone e pede à irmã para cuidar de Regina durante sua ausência. Renata e Adriana aparecem, e a moça descobre que Gonçalo não sabe onde está Matias. Adriana se dispõe a procurar o rapaz e sai bela e faceira em seu salto agulha plataforma, campo afora. Renata percebe que o pai está preocupado e quer saber o que é. Ele diz que são pendências que ficaram na capital, mas a moça mata a charada e pergunta se não é por causa do casamento de Roberta e Matias. Gonçalo confessa que sim e comenta que Roberta confessou que Matias sempre foi o amor da vida dela. E Renata se surpreende. Ela interrompe o pai e conta que a irmã mentiu e a Roberta só está com o Matias para se vingar dela, pois acabou casando com Jerônimo. Mas o empresário defende a moça, porém explica que seu filho vai se casar por obrigação, pois não pode deixar que Roberta assuma sozinha o erro. Falando por experiência própria, Renata diz que um casamento onde uma das partes não está afim pode se tornar num inferno. Preocupado, o empresário quer saber se aquele é o caso dela, e a moça grita que obviamente não, pois é muito feliz com o marido. Adriana encontra Matias, mas enquanto todo mundo sai para festejar, o rapaz fica pensando no que vai fazer com o que descobriu sobre sua irmã postiça e o marido. Na capital, Honório resolve ligar para Branca e diz que quer vê-la imediatamente. Medusa continua achando que está abalando
e diz que fica feliz por ele ter se convencido que os dois podem viver um romance maravilhoso, etc. Sem paciência, Honório quer saber onde a mulher está, e ela diz que está fazendo compras. Os dois combinam de se encontrar em poucas horas na cafeteria de um hotel da cidade. Na mansão, Josefina tem um ataque de pânico e deve estar toda cagada, pois descobriu que foi descoberta. Sem dizer o motivo, ela só pede a Roberta que chame o Dr. Sintra imediatamente, pois está se sentindo muito mal. Nesse meio tempo, Cantu investiga as câmeras de segurança do hotel e consegue encontrar a imagem da tal mulher acusada de envenenar Regina, porém não consegue ter uma imagem clara do rosto da bandida. Chega o dia do transplante de medula de Andrezinho. Carla percebe que Inês está muito angustiada e a mulher conta que o garoto está fraco por causa da quimioterapia e se o menino rejeitar o transplante, terá poucas chances. Mas, levantando a cabeça, ela diz que não pretende se render. Cantu vai ao quarto de Antônio e conta o que descobriu, mas comenta que o erro da tal Josefina foi mostrar seu rosto a Regina, achando que ela ia morrer, e isso vai ajudar na sua captura. O toureiro pede ao amigo que a mulher seja presa o quanto antes, e o delegado conta que vai fazer isso assim que encontrá-la, pois tem uma pista muito importante que está seguindo. Regina se recupera e o médico assegura que ela não corre mais risco de morte. Ele também diz que o hospital está sendo vigiado pela polícia e ela não está em perigo enquanto estiver ali. Na mansão, Sintra atesta que a mulher realmente teve um ataque de pânico e isso só acontece em situações extremamente estressantes. O médico explica que, por isso, precisa saber se ela passou por algo assim. Josefina nega e diz que sua vida não tem saído do normal nos últimos tempos. O médico acha estranho, mas não questiona e apenas diz que vai receitar alguns calmantes. A mulher manda a filha avisar Gonçalo e ela diz que já deixou o recado na caixa postal do celular do pai e espera que ele retorne em seguida. Honório espera Branca na cafeteria do hotel como tinham combinado. A mulher chega e lasca o maior beijo na boca de Honório. Constanza está passando pelo local e vê a cena. Honório consegue se livrar das garras Branca e fica ainda mais indignado com a atitude da mulher que dá uma voltinha, exibindo a roupa nova e perguntando se ele gostou. Constanza, que continua assistindo tudo de cantinho, não aguenta a dor da traição e começa a chorar. Mas na mesa, o empresário diz que não suporta mais a presença da mulher na sua empresa e na sua vida. Mas ela se faz de sonsa e diz que sabe que o homem está louco para ficar com ela novamente. Honório, que não está afim de lero-lero, diz que quase pode garantir que foi ela quem adulterou a bebida dele na noite em que ela alega que os dois ficaram juntos, justamente para que não se lembrasse do que aconteceu. Constanza continua se contorcendo em um cantinho, enquanto o empresário deixa claro que a mulher é uma falsária e descobriu quase todas as suas mentiras. Ele ainda diz que a vida de vigarista dela acabou e ela vai sair da vida dele e de sua empresa. Mas a mulher não se dá por vencida e diz que não pensa em ir a lugar nenhum. Porém, ele manda a mulher enfiar as fotos no rabo e diz que está disposto a arcar com as consequências, a continuar preso no joguinho dela. Nesse meio tempo, a socialite se refugia em seu carro, sem acreditar no que acabou de ver. Enquanto isso, em Enseada, a festa da colheita corre solta e chegou a hora de Jerônimo entregar sua produção a Augusto. Depois da entrega simbólica dos cachos de uva, coordenada pelo padre Severino, como manda a tradição, Augusto convida o povo para passar pela Rota do Vinho, que fica na sua fazenda. Durante o passeio, o engenheiro explica como é feita a produção da bebida, distribuída por ele nacional e internacionalmente. Enquanto isso, no hospital, Andrezinho está indo para a sala de cirurgia, fazer seu transplante de medula. E na Cruz do Amor, enquanto a galera degusta o vinho produzido na fazenda, Matias consegue pegar Augusto de cantinho e pergunta se é verdade que Renata sofreu um acidente, e ele a resgatou. O fazendeiro se surpreende e quer saber como o rapaz soube do babado. Mas o moço explica que só quer saber a verdade e ainda gostaria de saber se a moça estava mesmo separada de Jerônimo. Augusto, oportunista, faz cara de preocupado e diz que não quer mentir para seu novo amigo. Porém, o herdeiro da família Monterrúbio conclui que o casamento de sua amada não passa de uma farsa. Na Bonita, Lázaro comenta com sua madrinha que está desiludido com a humanidade e, por isso, está pensando em sair da cidade e mudar de ares, pois sempre sonhou em se casar e ter filhos, mas, pelo visto, esse não é seu destino. O capataz confessa que criou muitas expectativas com a separação de Catarina, mas deu com os burros na água, novamente. Enquanto isso, Aurora leva os visitantes para conhecerem o salão de esgrima de Augusto.
E Gonçalo conta que Jerônimo e Matias costumavam praticar o esporte quando moravam na Espanha. O engenheiro não perde a oportunidade e convida seu arquirrival para uma disputa. Nesse meio tempo, a insuportável da Matilde chora em casa, olhando a foto de Jerônimo e não se conforma com o casamento do patrão. E na Cruz do Amor, os meninos se exibem em movimentos arriscados com a espada. Matias resolve bancar o galinho de briga e, tirando a camisa para fora das calças, resolve desafiar Jerônimo. Os dois começam o duelo, mas Matias parte para o ataque e Jerônimo lembra que o rapaz está esquecendo o espírito esportivo da lutinha. Todo mundo fica preocupado com a agressividade do rapaz, que acaba derrubando Jerônimo e aponta a espada para o olho do seu rival. O povo se assusta e Gonçalo é obrigado a intervir e tirar a espada das mãos do filho, perguntando o que deu nele. Todo mundo reclama da atitude do rapaz e Augusto se vê obrigado a intervir, colocando panos quentes na situação. Indignada, Renata avisa ao marido que não gostou da atitude de seu irmão postiço e sai atrás do rapaz, avisando que vai resolver aquilo. A moça consegue alcançar Matias e ele confessa que já sabe que o casamento dela é uma farsa. Jerônimo, do andar de cima, escuta a conversa. Renata afirma que ama o marido e o moço quer saber por quê, então a esse separou e saiu da bonita, gritando. Ele quer saber também por que a moça escondeu a verdade sobre o acidente e que foi Augusto quem a encontrou. Renata diz que quando se acidentou, teve que ficar uns dias na Cruz do Amor, porque não conseguia se movimentar, mas não adianta. Matias continua com o bombardeiro e diz que se o casamento da garota não deu certo, não foi por culpa dela e sim de Jerônimo, que nunca foi sincero com ela. Renata, cansada de ser peru de festa, perde a paciência e manda o moço desembuchar tudo o que sabe, pois está de saco cheio de tanto mistério. Do outro lado da fazenda, Gonçalo pede desculpas a Augusto pelo que aconteceu e conta que Matias ainda é apaixonado por Renata, mas vai se casar com Roberta, pois estão esperando um filho. Renata topa entrar na discussão e joga na cara do moço que ele ficou com Roberta, dizendo que a amava. Matias se defende, dizendo que foi um erro, mas ela grita que esse erro teve consequências e não tem como voltar. Mas o cara não desiste e diz que, se ela não é feliz com Jerônimo, os dois podem fugir para bem longe dali. Renata deixa claro que jamais faria uma coisa dessas com sua irmã e, além de tudo, ama seu marido. Nesse meio tempo, Roberta consegue falar com o pai e conta que Josefina passou mal, mas o médico já esteve examinando a mulher e, depois de medicada, a mãe pegou no sono. Roberta escuta a voz de Renata e Gonçalo conta que foi visitar a filha na fazenda. A primeira coisa que a garota pergunta é se Matias está com o pai. E por falar no rapaz, Jerônimo chama o moço para uma conversinha e quer saber por que pediu a Renata para fugir com ele. Matias diz que o antigo amigo só faz a moça sofrer e a tem enganado todo esse tempo, mas Jerônimo comenta que o moço ficaria surpreso se soubesse que tipo de mulher sua irmã postiça realmente é. Mas o tiro sai pela culatra e o herdeiro dos Monterrubio fica ainda mais zangado. Apontando o dedo para a cara do investidor, Matias diz: "Não se atreva a falar mal da Renata, ou acabo com essa farsa agora mesmo e conto tudo sobre você e a Roberta." Jerônimo diz que não sabe do que o rapaz está falando, mas Matias, sem dizer nada, chama o homem de cínico e avisa que cedo ou tarde, Renata vai se dar conta de quem o marido realmente é e vai voltar para casa. Renata se preocupa e pergunta ao pai o que a mãe tem. Gonçalo diz que não é nada demais e se trata apenas de um problema de pressão. O empresário diz que quer voltar para a capital imediatamente em função do incidente que ocorreu entre Matias e Jerônimo. Gonçalo se despede da filha e do genro, dizendo que está feliz por ver os dois juntos e tem certeza que, em breve, os dois também vão lhe dar um netinho. Na capital, Constanza não se conforma com a traição do marido, mas decide se recompor e ajeitar a maquiagem. Nesse meio tempo, Branca aparece na empresa, em pleno final de semana, e disfarçadamente entra na sala de Honório. Pegando a foto do homem com sua esposa, ela resmunga consigo mesma que o Honório, e pegando a pendrive com as fotos, diz que ela vai fazer ele voltar rapidinho com ela. O empresário chega em casa e não encontra a esposa. Ele liga para Marcos e avisa que quer a rescisão de trabalho de Branca em sua mesa, no outro dia, bem cedo. No hospital, enquanto Inês e Isidro rezam na capela pela saúde do filho, na sala de cirurgia, começa o transplante de medula de Andrezinho. Constanza chega ao hospital para visitar Regina e conta que foi Gonçalo quem avisou, pois ele está na fazenda de Jerônimo e acabou sabendo da situação.
Curiosa, a socialite quer saber o que a fisioterapeuta sabe sobre a mulher que a envenenou. Na Bonita, Matias explica que está chateado com todo mundo pelo que está acontecendo e avisa que não se conforma com seu casamento com Roberta. Gonçalo, que está muito chateado com o comportamento do filho, pede que ele fique longe da Renata e de Jerônimo. Do outro lado da festa, Renata conversa com Adriana e tentam descobrir quem contou a verdade a Matias. Adriana diz que quem contou deve ter sido alguém com interesse em separar o casal. Matilde avisa a Gonçalo que Lázaro levará ele e o filho ao aeroporto, mas assim que o empresário deixa a sala, a fofoqueira vai direto perguntar ao rapaz se Renata vai embora com eles. A garota se desespera e deixa escapar que não podem ficar com a moça ali, pois ela é uma assassina. Matias quer saber do que a garota está falando, e ela tenta remendar a cagada, insistindo para que o moço leve a irmã postiça embora. Porém, ele avisa que não tem como obrigar Renata a fazer o que ela não quer. Nesse meio tempo, Adriana e Renata sondam Catarina e tentam descobrir quem gostaria de separar a moça de Jerônimo. A bordadeira conta que, na Bonita, todos são gente boa e comenta que Matilde tem ciúmes da patroa, pois é apaixonada por Jerônimo. Renata se dá conta que é por isso que a empregada não gosta dela, e Adriana diz ter certeza que foi ela quem fez fofoca para Matias. Jerônimo comenta com Carlos que desconfia que a esposa realmente o ama, pois quando estão sozinhos, ele pode sentir sinceridade na mulher. E Augusto comenta com Álvaro que os Monterrubio tiveram que voltar, pois aconteceu com a mãe de Renata e Roberta, a irmã, que ligou avisando. O médico comenta que nunca tinha ouvido tantos nomes com R na mesma família, e ainda cita o nome de Rafael. Imediatamente o engenheiro se lembra do coração com o nome do rapaz e de Roberta, que Aurora encontrou na Árvore do Amor, e também se lembra que Gonçalo contou que Matias e sua outra filha vão se casar. Intrigado com a história, Augusto resolve perguntar a Álvaro como se chamava a namorada de Rafael, e quer saber se, por acaso, não era Roberta Monterrubio. Rindo com o que acabou de perceber, o fazendeiro diz: "Eu não posso acreditar que você tenha convivido tanto com Rafael, e ele não tenha te dito o nome da mulher com quem ele iria se casar." O médico comenta que, se Rafael disse, ele não prestou atenção, e então, Augusto manda o médico descobrir qual era o nome da noiva de seu antigo sócio. A Aurora consegue pegar Renata de jeito e quer saber se ela vai ficar na Cruz do Amor, pois Augusto tinha tanta certeza de que a moça iria voltar, que deixou algumas coisas dela no quarto. Renata garante que não vai ficar mais ali, com ou sem a presença de sua família, e vai pegar o resto dos seus objetos pessoais. Do outro lado da festa, Padre Severino aconselha a Alzira sobre o que descobriram a respeito de Neves, e a moça revela que está apavorada com as ameaças dele contra seu filho Paulinho. A moça confessa que não teve tempo de ir à delegacia para denunciar o médico, e o religioso se oferece para acompanhar a campesina à polícia. Ezequiel aparece, e Alzira conta que o padre não quis perdoar os pecados dela enquanto não denunciasse o médico. Mas o capataz é contra, e avisa que não pode correr o risco de ficar sem trabalho. Os dois acabam discutindo, e o homem diz que em algumas situações é melhor ficar calado. Catarina encontra o pároco, e diz que o casal precisa de boas referências dele para o processo de adoção. O padre avisa que pode dar as referências sobre ela, mas nunca sobre o médico, e ainda pergunta se a mulher já esqueceu tudo o que seu marido fez. Catarina responde com as próprias palavras do padre, e lembra que os bons cristãos devem perdoar. O religioso quase deixa escapar o que sabe sobre o médico, mas muda o rumo da conversa, e pede a Catarina para mandar o marido falar com ele o quanto antes. Renata se junta a Jerônimo, Carlos e Adriana, e descobre que seu pai já pegou o voo para a capital. Os quatro combinam de sair para almoçar no dia seguinte, num restaurante e comer lagosta, prato típico da região. Carlos e Adriana saem para buscar mais vinho, e Jerônimo agradece a Renata por tê-lo defendido, e conta que ouviu quando o rapaz a convidou para fugir com ele, mas ficou feliz quando ela recusou. Renata confessa que, apesar de tudo, os sentimentos dela pelo marido não mudaram, mas ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro. Jerônimo, então, pede à moça que fique na Bonita, e apesar de Renata dizer que não sabe se isso seria uma boa ideia, o investidor a surpreende, querendo saber se os dois não podem descobrir juntos. Na mansão, Josefina começa a acordar e Roberta quer saber como ela está. A mulher diz que está melhor e quer saber se a moça conseguiu localizar o pai. Roberta conta que Gonçalo e Matias estão na fazenda e foram visitar Renata. Josefina pula da cama, apavorada, e Roberta confessa estar com medo que Matias conte sobre o filho que está esperando de Jerônimo.
A Bruaca liga para o celular do marido, que não atende, e fica ainda mais preocupada. A garota comenta que o pai pode estar no avião de volta à capital e Josefina surta. Gritando, ela diz: "Eu não posso permitir que elas roubem a atenção do seu pai. Não posso, não posso e não posso." Roberta não entende nada e pergunta do que a mãe está falando, mas ela dá uma enrolada e diz que está se referindo a Renata e tudo o que ela representa. Desesperada, ela diz à filha que precisam evitar que Gonçalo e Matias fiquem próximos de Jerônimo e de Renata. No interior, Renata e Adriana vão se despedir de Augusto. Jerônimo e Carlos também aparecem e o investidor avisa que a partir do dia seguinte, termina de enviar as uvas de sua colheita conforme está previsto no contrato. O engenheiro comenta que a atitude de Jerônimo deve estar deixando seu falecido irmão orgulhoso e grita: "Que descanse em paz, Rafael Gutierrez." Só aí é que Renata se dá conta de quem realmente é o irmão de seu esposo. Surpresa! Ela pergunta ao marido se aquele é mesmo o nome de seu falecido cunhado, mas nem ele nem Carlos respondem à pergunta.